Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Esse é mais um vídeo para o canal, tá? Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. E para quem não é inscrito, se inscreva e dê um like de que gostou, é claro, né? Deixa eu falar para vocês. Hoje eu vou contar na verdade é um testemunho, né? O meu testemunho e a minha jornada para ser mãe, tá? Vou tentar resumir aqui longos 12 anos para vocês em um vídeo. Espero que fique curto, tá? Não fique um vídeo muito comprido, né? Eu fiz tipo um scriptzinho, umas anotações para eu não deixar passar nada, tá bom? Tô falando um pouco baixo, não sei se o áudio para vocês tá bom. O meu bebê tá dormindo, o Caleb. Então, vamos lá, né? Vou falar mais ou menos do namoro, né? Quando eu e o Anderson namoramos em média 3 anos e meio, no máximo 4 anos, e casamos. No namoro, nós já falávamos sobre filhos, né? Tem que ser falado, é importante, né? Para quando a gente casa, não tenhamos surpresas do fato de às vezes não conversar sobre isso e quando casar, resolver falar de filhos ou pensar em tê-los e não ter aquela surpresa, né? Do marido ou da esposa falar, nossa, mas eu não queria tê-los. Então é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser pensada, porque é uma coisa muito importante no relacionamento, né? Então tem que ser falado sim, tá bom? E eu e o Anderson, a gente sempre falou em ter filhos. E a gente nunca quis também ter um só. A gente sempre quis. Eu venho, como eu já disse, venho de uma família grande. O Anderson tem um irmão só, né? Então a gente sempre falou de não ter um filho só, para não criá-lo sozinho. Então, é, então, assim, em 2010, mais ou menos, se eu não estiver errando, esse é o ano que a gente falou assim, poxa, casamos em 2006, né? Então, ficamos aí um período, eu tomando remédio. Até então, né? Até então eu era saudável. O Anderson tinha 20, acho que foi 23, quando a gente se conheceu. Ele estava com 26 mais ou menos quando a gente casou, eu com 23. Nossa diferença é mais ou menos de uns quase 3 anos. Então, mais ou menos nesse período aí de 2010, a gente falou assim: poxa, eu vou parar com a pílula, né? Eu tomava anticoncepcional, eu falei: vou parar para a gente começar a tentar a ter nossos bebês, nossos filhos, né? E aí procurei ginecologista, ele falou assim: olha, uma média aí 6 meses a um ano, é natural demorar esse período mesmo, né? Então, deixa eu ler o que eu escrevi para eu não me perder, tá bom? Então, então aí começou a minha saga, né? A minha saga da espera. Porque eu não sei vocês, mulheres. Eu acredito que é com todas nós que acontece isso. Você decide, a gente decide ser mãe. Parece que no primeiro mês você já. Tem umas que engravidam no primeiro mês, né? Isso. Mas tem. Todo mês é uma luta, né? É uma surpresa. A gente fica naquela ansiedade, né? Da menstruação não vir e você receber a maravilhosa notícia de que você está grávida. E isso passou-se um mês. Antes disso, nesse ano mais ou menos, uma prima minha também, no mesmo ano, também falou que arrumou um bebezinho. Aí ela até brincou comigo e falou assim: vamos ver quem que arruma primeiro. Falei: então vamos, né? Só que aí passou meses, passou um tempo, ela engravidou e eu não, né? Então, ela engravidou, inclusive tem uma filha linda hoje, né? Acho que ela fez 11 anos, né? E então passou o primeiro 6 meses, um ano. Voltei para o meu ginecologista e foi onde começou, né, a questão das perguntas, né? O que está acontecendo? O que eu tenho. Nesse período, muitas irmãs minhas, eu acho, ou irmãs da igreja, amigas também, foram ficando grávidas, né? Porque é normal. Um ano é bastante tempo, né? Então, lembrando também, né, que eu fiz um parêntese aqui,
que nesse longo ano de espera, foi muitas lágrimas, né? Foram muitas lágrimas. Cada mês que se passava, né, que a menstruação vinha, eu chorava, né? Muitas vezes questionei Deus, por que comigo? Tantas mulheres engravidam, eu não, né? Vários testes, né, de gravidez negativos, é claro, né? Quantos eu fiz sem nem o Anderson saber, né? Porque eu queria fazer surpresa para ele, né? Mas então nesse período aí de 6 meses a um ano que eu não consegui engravidar, foram muitas lágrimas. Eu acredito que muitos de vocês que tentam ser mãe, né, me entendem. E só quem passa por isso vai entender o que eu tô falando. Talvez você possa até imaginar, mas só quem passa é que sabe o que eu tô falando, né? E não quero me emocionar, porque eu tenho algumas coisas para contar ainda, tá bom? Então, nessa longa espera de um ano, várias lágrimas, muitos testes negativos, né? Eu procurei meu ginecologista e a gente começou com os exames, porque não é normal, né? Uma moça nova, saudável, né? Não engravidar. É. Na época eu descobri que eu tinha para ver o que tinha errado comigo, né? Comigo ou com meu marido. Meu marido fez acho que uns 3 espermogramas, né? Eu tô lendo aqui para não esquecer. Também ele passou pelo urologista. É importante, o que eu quero deixar aqui claro, que você que está tentando arrumar um bebê, que você que está tentando ser mãe e não consegue, procure um médico, né? Veja se seus hormônios está tudo certinho, se os do seu marido está tudo ok. Meu marido na época fez 3 espermogramas. Ele também procurou o urologista. Ele fez para ver se não tinha varicocele também, que impede, né? Se ele tem, também é uma questão de infertilidade para o casal. Então não fique só. Claro, a gente tem que confiar, como eu sempre confiei em Deus. Mesmo quando eu estava assim, perdendo as minhas esperanças, no meu coração, eu confiava em Deus e eu sabia que um dia eu ia ser mãe. Não quero chorar, né? Então, assim, meu marido passou, fez. Então, assim, ele não tinha nada, né? Tomou, acho que uma vitamina que meu ginecologista passou, só pra dúvida, acho que tava. Não sei se a contagem não tava tão boa assim, mas nada não impedia que ele, né, gerasse uma criança. Mas aí ele tomou, mas o problema não era ele, tá bom? Então, né, ao longo do. Eu comecei a fazer meus exames e confesso que a cada exame que você faz, não sei se vocês já fizeram, não são exames fáceis para as mulheres, né? Parece que exames para nós, não que para eles não sejam invasivos, não é isso, né? Mas parece que para nós é sempre mais doloridos, né? Então, ao longo do prazo, eu descobri meus problemas, né? O primeiro deles é que eu tenho ovário micropolicístico. E o ovário micropolicístico é, digamos que é uma coisa que não tem cura, né? O corpo seu desenvolve, você não nasce com isso, você desenvolve isso, né? Então, descobri que também é um causador de infertilidade para o casal, né? E tudo isso o tempo passando, tá? Só não sei se eu já falei para vocês, foram 12 longos anos para ter o Caleb, né? Então, e nisso o tempo foi passando, o meu ginecologista, eu tomando vitamina, mas e nada, e os anos passando e querendo ou não, eu envelhecendo, né? A mulher, depois dos 30 anos, fica bem mais difícil a questão do óvulo, né? Ela vai perdendo essa. Ela já nasce com uma quantidade de óvulos, né? É interessante, é maravilhoso. O quanto Deus é sábio, né? Quando ele nos fez, ele já nos fez com uma quantidade, né, de óvulos. E, infelizmente, com a idade, você vai perdendo isso, né? Então, o ovário micropolicístico, ele, infelizmente, ele é um causador também na infertilidade, né? Mas também não quer dizer que você não fique grávida. Dificulta, mas isso não impede, tá?
Aí fiz também, os anos passando, eu não conseguindo engravidar. O meu ginecologista pediu para eu fazer a histerossalpingografia. Não sei se eu falei a palavra certa, né? A palavra é gigante. Se você um dia precisar fazer esse exame, não fique procurando no Google como que ele funciona, porque talvez você se assuste, tá? O que eu quero dizer é que cada mulher tem a sua dor, né? Cada mulher, às vezes o que para algumas é muito dolorido, para outras é mais tranquilo. Quando você faz qualquer exame pela primeira vez, você não sabe como que funciona, né? Então você, como você não sabe como funciona, eu acredito que você vai um pouco mais tranquila, né? A primeira vez que eu fiz, né, é um exame que você faz, é, vai batendo raio-x, depois qualquer coisa você procura no, não procure no Google, ou procure para você procurar se inteirar do assunto, né? É com contraste para verificar, né? Eu acho que eu fiz a eu até anotei aqui. É para ver se as trompas elas não estão obstruídas, porque é por elas, né, que o espermatozoide caminha, tá bom? Então fiz a primeira vez, né? Graças a Deus, não foi tão ruim, tá? Não é um exame confortável, como na grande maioria deles, não foi um exame confortável, mas também não foi nada demais para mim. É tanto que eu trabalhava na época, só dirigia moto na época, fui dirigindo moto tranquila, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Talvez você fez e você passou muito mal, você precisou ficar um pouco de repouso, né? Às vezes você até sangrou. Eu, graças a Deus, como eu falei, tomei dipirona, né? Não, tomei Buscopan, que eles recomendam. Não tive cólica. Fui trabalhar normal, não sangrei, graças a Deus. Então, assim, pra mim, eu posso dizer que a primeira que eu fiz foi mais tranquila, tá bom? Talvez você fique falando assim, nossa, mas esse exame é horroroso. Eu fiz, mas pra mim, o primeiro não foi tão ruim. Levei, saiu o resultado, tava tudo certo com as minhas trompas, não estava obstruída e vida que segue. Vamos. Ah, e um detalhe que eles falam que depois que você faz a ístero, muitas mulheres engravidam depois facilmente, né? Porque as trompas estão limpas, jogou lá o contraste, então elas estão limpinhas, né? As chances da mulherada. Ouvi alguns relatos no Google que muitas mulheres engravidaram facilmente depois da ístero. Então eu, ó, animei. Animei, mas infelizmente comigo não foi assim, não, né? Não engravidei, voltei no médico, né? Vida que segue e os anos passando. Passou, eu acredito que uns 2, 3 anos. Não engravidei, né? Só que nesse decorrer aí também, aí eu tenho tireoide. Não, é. Pra que ter um problema, né, meu bem? Se você pode ter vários. A tireoide, ela é hereditária, né? A família da minha mãe. É tanto que eu tenho. Comigo, nós somos em três. Somos em 8 irmãs. Então, das 8, 3 têm tireoide. Ok? E eu fui premiada. Então, eu também tenho tireoide que você também tem que trabalhar seu psicológico, né? Porque não é fácil. Então, assim, eu tava me programando, né? Só que ele falou assim também que eu teria que fazer outra ístero. Eu já sabia como que funcionava, né? E você não vai da mesma forma para fazer a ístero sabendo como ela funciona. E quem fez a. Ele não é. Eu acredito que ele não era ginecologista, esse médico que fez. Então ele não tinha o mesmo tato de fazer, igual o primeiro. Então na segunda já foi um pouco. Eu já fui mais preparada, sabe? Então eu acho que eu já estava mais contraída e foi um pouco mais dolorido. Mas eu fiz. Porque era meu sonho ser mãe, né? E quando. Desculpa. E quando a gente sonha em ser mãe, claro, você sempre confia em Deus, sempre. E
Nas minhas orações, nas minhas orações, eu sempre pedi a Deus. E sei que não era só eu que orava, né? Tinha muitas irmãs que oravam por mim, irmãs de várias congregações espalhadas pelo Brasil, que quando tinha conferências femininas, sempre davam testemunhos de que as noras também tinham problemas, né? Ah, e uma observação também. Quando a gente está nessa luta em ser mãe, você acha que você tá sozinha, que você é a única, né? Que você questiona Deus e fala, poxa, né? Só eu, por que eu? Por que só eu? Mas saiba que você não tá sozinha. Tem muitas mulheres que sonham em ser mãe e que vivem uma luta diária, uma luta constante, né? E muitas vezes não realizaram ainda seu sonho de ser mãe. Eu, graças a Deus, hoje eu sou mãe, né? Demorou 12 anos, porque tinha que demorar 12 anos. Deus queria que fosse assim. Talvez nesse processo eu amadurecesse, eu crescesse, eu vivesse coisas que eu tinha que viver. Então, se você está vivendo essa longa jornada, essa longa espera, tenha paciência. Eu sei que é difícil, eu posso dizer isso. É difícil, mas se for da vontade de Deus, você vai ser mãe. Tenha calma, tenha paciência. Faça o que tiver ao seu alcance. E se for da vontade de Deus, você vai ser mãe, né? Então, fiz novamente a ístero, passei todo o processo de novo. Fiz mais uma vez, né? Fiz as vezes que eu achei que foram necessárias, né? Eu fiz, continuei na minha luta, continuei na minha espera, nas minhas orações. Hoje, com o Caleb, eu procuro sentar nos lugares com ele no meu colo, nos lugares. Desculpa. Tem vários lugares aqui na minha casa que eu sentava chorando e pedindo para Deus um filho em oração. Hoje eu sento com Caleb para agradecer a Deus. Eu achei que ia ser mais fácil gravar. E eu procuro sentar em todos os lugares que eu orei e pedi para Deus um filho. Eu coloco ele no meu colo e só agradeço e falo, Senhor, obrigada pelo filho que o Senhor me deu, né? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Então, passou esse período de espera, esses longos anos de espera, todos os exames possíveis que vocês devem imaginar que eu fiz ou que vocês fizeram para ser mãe, eu fiz. E confesso que por um período eu fiquei, sabe, não desesperançada, mas eu já achei que eu não ia mais ser mãe. Eu tinha me conformado com a ideia, sabe? Os anos foram passando. Hoje eu posso dizer que eu já estou com 40. Eu faço 40 anos, quinta-feira agora, dia 27 de julho, então já estou com 40. E hoje com 40 anos, né? Na época eu tava com quando eu engravidei, eu tava com 38. Então assim, os anos foram passando, as minhas amigas, as minhas irmãs na fé, todas com filhos já praticamente adolescentes, minhas irmãs quase todas com filhos também. E eu já tinha me conformado, eu não vou ser mais mãe, né? E vida que segue, trabalho acontecendo, vida acontecendo. Sempre amei ser tia, tenho vários sobrinhos, né? Então eu curtia meus sobrinhos bastante. E eu anotei para não esquecer, tá bom? Ah, então, só que eu e o Anderson, graças a Deus, a gente também sempre teve a mente muito aberta. Que você não pode ser só mãe, né? Gerando essa criança, né? Sempre também falamos na questão de adoção, né? E que ser mãe, né? Como a famosa frase, mãe é quem cria, né? E pai é quem cria.
E é verdade. É, Então, a gente, em 2019, nós já estávamos conversando sobre isso, né, da questão da adoção, nos informamos e procuramos o fórum na nossa cidade, vimos o que precisava e entramos com o processo de adoção, certo? Deixa eu ler para eu não me perder. Ah, Fizemos todo o processo, como eu falei, é, e era para ser um processo mais rápido, né? Em 2020 era para acabar. Só que aí, infelizmente, veio o Covid. Veio o Covid e atrapalhou tudo. O curso presencial que tínhamos que fazer, nós não fizemos, né? Devido ao Covid. E acho que no comecinho de 2021 a gente fez o curso, né? Esse cursinho, tá? Era a última etapa. Para depois o juiz, né? Às vezes eu posso falar a palavra errada, mas da liberação para ver se a gente estava apto ou não para adoção. Aí fizemos esse curso online, porque na época estava tudo fazendo-se online, né? Fizemos o curso, demorou um pouco, estava no meu trabalho. E chegou uma pessoa do fórum lá, eu até assustei me procurando. Aí ele fala assim que o juiz, né, que a gente estava apto para adoção e que nós oficialmente estávamos na lista de espera, né, dentro daquele perfil que nós escolhemos. E eu fiquei muito feliz, né? Eu falei assim: agora vamos esperar, porque eu sei que o processo é longo, são muitas pessoas na fila de espera, né? E falei, meu marido também recebeu, claro, e isso foi no comecinho de 2021, né? Deixa eu para não me perder. No comecinho de 2021. Nesse período, tô acabando. Nesse período, só a gente estava empolgado, contamos para. Só que nesse processo, nós não contamos para todo mundo que a gente estava nesse processo aí de adoção. É, Porque, querendo ou não, infelizmente, no mundo que a gente vive, ainda tem muito preconceito em relação a isso, né? As pessoas acham que a gente tem que ser pais, geralmente só de filhos biológicos, mas então a gente esperou todo o processo, a gente também não sabia, né? Vai que desse na questão da documentação tivesse algum empecilho, algum problema. E a gente esperou para dar certo. Então deu certo, a gente acabou contando para a família do Anderson. Minha família também já estava sabendo. E então a gente contou e estamos na espera até hoje, né? Isso daí eu conto outro dia para vocês. Só que nesse período também, eu tô olhando minhas anotações. Só que nesse período também, em 2020, a gente fez uma reforminha na nossa casa. E por ter sido Covid, essa questão, muito desemprego também, então a gente precisou parar a nossa reforma, né? Então a gente fez só sala, banheiro e cozinha e tinha ficado os quartos. Só que em 2021, a gente falou assim, ó, vamos terminar essa obra dos quartos, essa reforminha dos quartos, pra gente já ficar tranquilo, né? E para acabar também com isso. Então, assim, foi tudo junto. Né? Então começamos a reforma dos quartos mais ou menos em setembro. Tô lendo aqui para vocês, tá? E terminamos mais ou menos aí em meados de outubro. Então o pedreiro veio, fez a parte dele. E como eu e o Anderson, a gente tirou férias e a gente já tinha feito a parte de pintura da casa, é assim, a gente tem que fazer de tudo para economizar. Então eu e o Anderson que pintamos, né? Pintamos os quartos, invernizamos as portas, né? Então, assim, tava pegando em peso, e pega escada, e sobe, e pinta, e agacha, esfrega chão. Foi aquele fervo que todo mundo, né, sabe como que funciona. É, e com o Covid também, 2021, né? O Covid, infelizmente, ainda tava um pouco mais tranquilo, né? Já tava a vacina, já tinha muita vacina. Então, assim, já tava tudo mais tranquilo em relação ao Covid. Eu trabalhando normal. é, e vou dar um parênteses que eu não dei aqui. A minha menstruação, ela era sempre atrasava. Na grande maioria das vezes, ela sempre atrasava, porque devido quem tem ovário micropolicístico, a menstruação atrasa um pouco. A minha também sempre atrasou, que infelizmente o que era cruel para mim, né? Porque eu acho que se eu fosse somar o que eu já gastei de
teste de gravidez, eu ajudava a comprar uma moto. O Anderson nem sabe disso, né? Porque a frustração era só minha. Às vezes que eu fazia e eu não contava pra ele, né? A frustração era só minha. Então eu não contava pra ninguém. Eu ia lá, comprava, jogava fora e vida que seguia. Por mais que eu ficasse triste na hora. Então, muitas. Ai, pessoal, desculpa, eu precisei pausar, porque eu dei vontade de espirrar. Aí eu falei assim, né? Eu não vou gastar com mais. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Agora melhorou. Não vou gastar com teste. Resumindo, comprei o teste, guardei. Guardei pra fazer na segunda, que eu não queria estragar o meu fim de semana. Final de semana tava. Ih, só que tem um porém, né? Continuei pegando peso, sobe escada, pinta, faz e acontece, faz faxina, esfrega chão. Chegou segunda-feira. Esperei, o Anderson entra às 7 horas no trabalho. E a gente aqui tem 2 banheiros, um fica lá no fundo. Aí o Anderson levantou e esses exames de hoje em dia você pode fazer qualquer horário, né? Só que eu optei em fazer pela parte da manhã, porque a urina tá mais concentrada, e eles falam essas coisas, né? Então o Anderson foi trabalhar, eu fui lá no fundo, fiz o xixi no teste, nem olhei. Coloquei em cima lá da pia, voltei a dormir. Falei assim, ai, nem vou olhar, não vou olhar não, daqui a pouco quando eu for trabalhar eu coloco esse exame no lixo e vou embora trabalhar. É mais um teste mesmo na minha vida e pronto. Né? Eu entrava 8h30 no serviço. Aí então acordei de sempre, né? Em cima da hora. Acordei quase 8 horas. Fui lá no fundo para jogar o exame pro Anderson não ver, né? Porque se ele vê, não teria problema ele ver, mas ele fica, aí iria ficar ele ficar triste comigo, né? Então, pelo menos eu ficando triste sozinha, era uma decepção mais uma vez só minha. Eu fui olhar o teste antes de jogar fora, embrulhar, porque eu sempre embrulhava em papel higiênico. Acabou minhas anotações, agora é de cabeça. E eu olhei o teste, aí você olha o teste, tantos testes que eu já fiz, que eu já não sabia se 2 pontos era negativo, se 1 ponto era positivo. Aí estavam 2, e sempre deu 1 ponto só, né? Uma listrinha só. Nesse tinham 2. Eu olhei e falei assim, nossa, 2 listras, e agora? 2 listras negativa, é positivo. E eu falei, meu Deus, 2 listras é positivo. E eu tava lá no fundo e era cedo. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E eu falava, meu Deus, 2 listras é positivo. E eu saí chorando, eu saí rindo, falando alto no meu quintal. E aí troquei e fui trabalhar. Cheguei no meu trabalho, não contei pra ninguém, né? Cheguei no meu trabalho, aí eu contei pra moça que trabalhava, né, que trabalhava junto comigo. Eu falei, nossa, Lu, será que eu tô? Aí eu mostrei pra ela, eu falei, nossa, Lu, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E eu falei, nossa, Lu, eu fiz o exame e eu acho que eu tô grávida. Falei, será que eu tô mesmo? Deu 2 listrinhas. Ela falou, nossa, ela já me abraçou e falou, ai, parabéns, você tá grávida. Quando ela falou, ai, parabéns, você tá grávida, sabe, parece que. Ai, parece que eu senti que eu tava grávida mesmo. Ah, mas antes, desculpa, antes, eu liguei, antes de ir pro trabalho, eu liguei no laboratório e eu queria ter certeza, né? Aí eu perguntei se eles faziam de sangue. Aí fui, colhi o sangue e ele falou que esperava acho que 2 ou 3 horas pra estar pronto o resultado. Fui trabalhar e foi onde eu mostrei o exame pra Lu. Ela me abraçou, aí eu comecei a chorar. E ela falou, Lúcia, a chance disso aqui tá errada é muito grande. Você já tá grávida, parabéns. E eu comecei a chorar. Eu desabei. É tanto que eu não parava de chorar, o pessoal do meu trabalho entrava, eu tava chorando e eu não podia falar ainda, porque eu nem tinha contado pro Anderson ainda, né? Eu falava, vai, é uma coisa importante, mas não é nada, né? Achavam que eu tava chorando por causa do meu patrão. E eu falei, não, eu acho que é uma coisa boa e depois eu conto pra vocês quando eu tiver certeza, né? Toda hora ela falava, Lúcia, entra lá pra você ver no site do laboratório pra ver se saiu. Aí eu fui ver, acho que eram umas 11h30 da manhã. E agora os exames não são igual antigamente, que sai positivo e negativo, né? É quantitativo, eu acho.
E eu liguei lá, falei, e saiu o resultado. E eu falei assim, moça, saiu o meu resultado. Eu falei, desculpa a minha ignorância, mas é que aqui eu tô grávida ou eu não tô grávida? Ela falou, não, você tá grávida. Eu acho que eu tava com 6 semanas. 6 semanas? Ou 5 semanas, assim. Ela falou, não, você já tá de 5 semanas. Ah, quando ela falou isso, ai, sabe? Eu não sei se você vai me entender. Talvez, talvez você que passou por uma luta igual a minha, uma jornada longa de ser mãe. Eu foram 12 anos, você pode ter sido 5, 4, 1. Esperar um ano para quem quer ser mãe é uma eternidade, né? 12 anos foi uma vida, né? É a idade de uma criança adolescente. É tanto que eu falo que eu era para ser mãe de adolescente já. Desculpa a minha emoção. E aí eu não me aguentei, né? No meu trabalho, todo mundo me abraçando e tava quase dando o horário de eu almoçar. E em 2021, eu ia fazer 15 anos de casada. Aí eu. Isso era outubro e novembro a gente fazia, né? Aniversário de casamento. Aí eu esperei, saí no horário de almoço, fui numa loja de bebê, comprei um sapatinho verdinho de lã, pus, embrulhei, cheguei do almoço. E meu marido sempre foi assim, né? Antes de ter o Caleb, claro. Porque quando você tem filho, tudo muda. Graças a Deus, né? E ele tava dormindo. Então, assim, ele almoçava e dormia. Ai, deixa eu me recompor aqui. Então, eu cheguei com um presentinho. E meu marido, muito romântico, claro. Eu falei, amor, eu comprei um presentinho pra você, né? De casamento. Abre. Ele virou pra mim e falou assim: ai, amor, eu não comprei nada pra você. Depois eu abro. Eu falei, não, abre agora. Eu falei, não tem problema que você não comprou pra mim. Eu comprei pra você, é isso que importa. Abre. Ele não queria levantar, né, gente? Porque era preguiça. Mas ele levantou, abriu o presente e era um par de sapatinho. Ele olhava pro sapatinho e falava assim: é verdade, é verdade, é verdade. Ele perguntou se era verdade umas 10 vezes. E eu falei: é verdade. E ele falou assim: ai, o que que eu faço agora? Eu falei: nada. Agora a gente espera, né? E aí ele já ligou pra mãe dele, eu já fiz uma chamada de vídeo para minhas irmãs e foi um chororô. E os irmãos da igreja todos. Só sei que esse dia, eu não posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, né? Porque tem um parto, teve meu batismo, meu casamento, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando você quer muito ser mãe e você quer muito ver as 2 listrinhas lá no teste, não, sabe, não tem palavras para descrever tamanha emoção. É, é maravilhoso. Então, assim como Ana esperou Samuel na Bíblia, né? A Bíblia conta a história de Ana, que esperou longos anos para ter um filho e Deus ouviu as suas orações e Deus lhe deu Samuel, um filho abençoado, um filho que só lhe deu alegrias. Ana esperou o tempo dela, com choro, com lágrimas, com paciência, e eu acredito que até mesmo, né, algumas vezes sem esperança, né? Eu também, muitos anos eu sonhava em ser mãe, muitas vezes eu orei a Deus pelo filho, em várias situações. Eu clamei a Deus por um filho. E nessa longa jornada de 12 anos, né, Deus me deu o Caleb. E como eu já falei, comigo foram 12. Se você está esperando sua bênção chegar, continue esperando, continue orando, mesmo sendo difícil.
Eu sei que é difícil. Eu sei que é angustiante a espera. Eu sei. Eu sei que quando você faz um teste de gravidez e vem só uma listrinha, é horrível. Às vezes a gente se sente a pior mulher do mundo, sabe? Incapaz. Mas a gente também tem que lembrar que o autor da vida, que é Jesus, ele determinou tempo para tudo debaixo, né, dessa terra. Cada um tem seu tempo. Esse foi o meu tempo. Como eu falei, talvez tenha sido um tempo para eu crescer, para amadurecer, para viver coisas que eu tinha que viver com meu marido. E talvez e realmente já não estaria preparada, né? Não que hoje eu esteja, que eu seja a melhor mãe do mundo, que eu não vou errar. Pelo contrário, eu vou errar bastante, eu vou aprender bastante. Mas eu quero dizer para você que está nessa longa espera, confie em Deus, que a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. E você vai rir e vai chorar quando o seu momento chegar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, que, que eu tenha trazido um pouco de coragem para vocês, né? E não se esqueçam de que Deus, Ele é o dono da vida. Ele dá, Ele tira, Ele é o dono de tudo, né? E tudo acontece no seu tempo. Não adianta a gente querer espernear, né? Só nos resta orar, pedir e aguardar. E sua hora vai chegar, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!